Você acredita que existe uma chave capaz de abrir todas as portas da sua vida, mas que a maioria das pessoas ignora porque acha simples demais? Eu descobri essa chave, e o mais chocante é que ela está escrita há mais de 3.000 anos, mas poucos têm coragem de usá-la. Hoje vou contar como repetir o Salmo 23 por 108 vezes pode mudar sua vida em poucos dias. E não é mágica. É fé aplicada de forma estratégica. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu repito essa frase, e ela ecoa na minha mente como se estivesse cravando uma nova verdade no mais profundo do meu coração. Por muito tempo, eu lia esse versículo como se fosse apenas um texto bonito, mas não entendia que ele é uma declaração de poder, uma chave que muda o rumo da vida de qualquer pessoa que decide acreditar nela. Nada me faltará. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? É viver com a certeza de que, mesmo quando a conta bancária parece um deserto, existe um pastor que conhece cada necessidade e que nunca vai deixar faltar o pão, a paz e o propósito. Eu já passei por momentos em que abrir a fatura do cartão era um ato de coragem. A sensação de não ter o suficiente para cobrir as despesas é sufocante, quase física. Talvez você conheça bem essa pressão, aquela mistura de preocupação e medo do futuro. Mas quando comecei a repetir essa frase do Salmo 23, e não apenas recitar, mas meditar nela, mastigar cada palavra até que ela fizesse parte de mim, algo começou a mudar. A minha mente, que antes buscava sinais de escassez em todo lugar, começou a enxergar oportunidades. Uma vez, lembro que estava com uma dívida prestes a vencer sem recursos para pagar. Meu instinto humano era entrar em pânico, mas naquele dia fiz algo diferente. Eu me sentei, fechei os olhos e comecei a repetir: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. 1, 2, 10, 50 vezes. A cada repetição, meu coração se acalmava, e uma paz inexplicável tomava conta de mim. Horas depois, recebi uma mensagem de um cliente antigo, pedindo um trabalho urgente e pagando adiantado. O valor era exatamente o que eu precisava para quitar aquela dívida. Você pode chamar isso de coincidência, mas eu sei que foi provisão. E existe um detalhe poderoso aqui. Quando você começa a pensar dessa forma, você muda a sua postura diante da vida. Não é que os problemas desapareçam, mas você começa a enfrentá-los como alguém que já tem a vitória garantida. Napoleon Hill, um homem que estudou por décadas a mentalidade dos bem-sucedidos, dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso é exatamente o que o salmista está nos ensinando: conceber na mente e no coração que a falta não é parte do nosso destino e acreditar nisso a ponto de viver como se já fosse realidade. Pense comigo. Quantas vezes você acordou e a primeira coisa que veio à mente foi a preocupação com o que ainda falta? O que aconteceria se, no lugar dessa ansiedade, você começasse o dia declarando que nada vai faltar? Isso não é auto-engano. É colocar o foco na fonte certa. É como mudar o endereço do seu coração para um território onde Deus é quem provê, e não o saldo da sua conta. Eu vi isso acontecer com um amigo meu, um empresário cristão. Ele estava prestes a fechar sua empresa depois de meses no vermelho. Decidiu que antes de tomar qualquer decisão, passaria uma semana repetindo diariamente o Salmo 23, pedindo direção a Deus. No 5º dia, recebeu uma proposta de parceria que não só salvou a empresa, mas abriu portas para um crescimento que ele nem imaginava. A ciência até explica parte disso. Pesquisas em psicologia mostram que afirmações positivas e fé ativa reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam a clareza mental para tomar decisões. Quando você está calmo e confiante, você enxerga soluções que antes estavam escondidas pelo medo. E repetir essa promessa, nada me faltará, é como programar a sua mente para trabalhar ao seu favor, não contra você. Talvez hoje você olhe para a sua realidade e ache impossível acreditar nisso. Mas é justamente por isso que você precisa começar agora. Comece a declarar, mesmo que pareça contraditório. Permita que essa verdade vá moldando seus pensamentos, suas palavras e suas ações.
Porque quando você se conecta de verdade com o pastor, a falta perde o poder e a prosperidade deixa de ser um sonho distante para se tornar um caminho inevitável. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma das declarações mais ousadas que um ser humano pode fazer diante da dor, do medo e da incerteza. Eu repito essas palavras e sinto como se uma muralha invisível se erguesse ao meu redor, porque a verdade é que todos nós passamos por vales. Alguns são curtos e suportáveis, outros parecem intermináveis. E o vale da sombra da morte não é apenas sobre enfrentar a própria morte física, é sobre atravessar aqueles períodos em que tudo ao redor parece desmoronar e a esperança se esvai. Eu já vivi um desses vales. Lembro como se fosse ontem, o dia em que recebi uma notícia que mudou tudo. Minha mãe estava internada em estado crítico e os médicos diziam que não havia muito o que fazer. Eu podia sentir o medo tentando me paralisar, como um peso no peito. Mas, sentado ao lado da cama dela, comecei a repetir o versículo, uma e outra vez. Não era apenas para que ela ouvisse, era para que minha própria alma se lembrasse de que eu não estava sozinho naquele corredor gelado do hospital. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Não o diagnóstico imediato, mas a atmosfera. A presença de Deus ficou tão real que, por um instante, o medo perdeu totalmente a força. Dias depois, contra todas as previsões, minha mãe começou a apresentar sinais de melhora, até receber alta. E talvez você esteja vivendo o seu próprio vale agora. Pode não ser uma doença, mas uma crise no casamento, um desemprego prolongado, um sonho que parece estar morrendo. O que eu aprendi é que o medo não é apenas um sentimento, ele é um ladrão de oportunidades. Pesquisas mostram que o medo prolongado afeta diretamente nossa capacidade de tomar decisões, diminuindo nossa clareza mental e até afetando o corpo fisicamente, com sintomas como insônia e fadiga constante. Mas quando você repete uma promessa como essa, você está ensinando seu cérebro a criar uma nova resposta. Não mais a fuga ou o pânico, mas a confiança e a resistência emocional. Eu gosto de pensar no vale como um túnel. Dentro dele é escuro, o ar é pesado e você não vê a saída. Mas um túnel sempre tem duas entradas, e se você continuar caminhando, vai sair do outro lado. O problema é que muita gente se senta no meio do túnel, dominada pelo medo, e nunca vê a luz. O Salmo 23 é como uma tocha que você carrega nas mãos enquanto avança. Ele não necessariamente elimina a escuridão ao seu redor, mas garante que a escuridão não entre dentro de você. Eu conheci um pastor missionário que viveu isso de forma extrema. Ele foi preso injustamente durante uma viagem a um país onde não podia pregar abertamente. Passou semanas numa cela fria, sem saber o que aconteceria. Ele me contou que a única coisa que o mantinha firme era repetir mentalmente este versículo. Disse que, mesmo no silêncio sufocante da prisão, sentia uma paz que não conseguia explicar. Quando foi libertado, testemunhou que não perdeu nenhum dia de sono, porque estava consciente de que Deus estava com ele o tempo todo. E talvez você se pergunte, como aplicar isso na vida prática? É simples, mas exige disciplina. Toda vez que o medo tentar se instalar, pare, respire e repita: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Faça isso quantas vezes for preciso. Ao invés de correr para prever o pior cenário, treine sua mente para se lembrar que você não está atravessando o vale sozinho. Isso cria um tipo de blindagem emocional, que, segundo estudos de psicologia positiva, aumenta a resiliência e reduz drasticamente a sensação de impotência. Eu aprendi que não é a ausência de problemas que nos dá paz, mas a presença de Deus no meio deles. E quando essa presença se torna mais real do que o medo, até o vale mais escuro deixa de ser um lugar de terror e passa a ser um caminho de transformação. Porque é no vale que você descobre que sua força não vem de você, mas daquele que caminha ao seu lado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma das imagens mais fortes e, ao mesmo tempo, mais reconfortantes que o Salmo 23 nos oferece. Imagine isso. No meio de um cenário hostil,
rodeado por pessoas que duvidam de você, que torcem contra ou que até trabalharam para ver sua queda, Deus não apenas te protege, Ele te honra. Ele não te leva para longe da batalha. Ele monta uma mesa no próprio campo onde a oposição é mais intensa e faz com que a sua vitória seja servida diante de todos que disseram que você não conseguiria. Eu vivi algo assim e jamais esqueci. No meu primeiro grande projeto profissional, havia pessoas ao meu redor que, de forma sutil, deixavam claro que não acreditavam no meu trabalho. Algumas até riam por trás, como se minhas ideias fossem apenas sonhos ingênuos. Eu poderia ter desistido, afinal, a pressão era grande e a crítica constante. Mas nesse período, esse versículo se tornou meu combustível. Eu repetia: Senhor, prepara a minha mesa, mesmo diante de quem não acredita em mim. Meses depois, aquele mesmo projeto que foi ridicularizado acabou sendo premiado. Eu estava no palco recebendo o reconhecimento e percebi rostos familiares na plateia. Os mesmos que antes duvidaram, agora aplaudiam. Não houve palavras de revanche, apenas a constatação silenciosa de que Deus cumpre o que promete. E é importante entender que inimigos aqui não são apenas pessoas. Muitas vezes são circunstâncias, medos, inseguranças, limitações impostas pela vida ou até por nós mesmos. A mesa que Deus prepara é mais do que comida ou riqueza material. É um símbolo de provisão, de honra e de restauração. É como se Ele dissesse: eu não vou apenas te sustentar, eu vou te exaltar, e farei isso de um jeito que todos verão. Quando eu olho para histórias como a de José na Bíblia, vejo esse princípio em ação. Vendido pelos próprios irmãos, humilhado e preso injustamente, José passou anos longe de casa, aparentemente esquecido. Mas quando Deus decidiu prepará-lo para o propósito, não apenas o tirou da prisão, mas o colocou como governador do Egito. E quem precisou vir buscar ajuda justamente com ele? Seus próprios irmãos. A mesa estava posta, e não havia como negar que aquela era a mão de Deus. Isso me faz pensar em como muitas pessoas tentam vencer a oposição com ataques diretos, discussões, vingança. Mas a mesa que o Senhor prepara é diferente. Ela não precisa de gritos, não precisa de justificativas. É o resultado visível de um processo invisível. E esse processo, muitas vezes, é doloroso. Ele exige paciência, fé e perseverança. Porque antes da mesa estar pronta, Deus trabalha no cozinheiro. E o cozinheiro é você. Eu me lembro de uma pesquisa feita com profissionais que alcançaram reconhecimento depois de anos sendo ignorados. Muitos relataram que a maior satisfação não foi o dinheiro ou a fama, mas o momento em que perceberam que a sua persistência tinha dado fruto, mesmo quando ninguém mais acreditava. Esse é exatamente o sabor da mesa preparada por Deus. Ela tem gosto de superação, de perseverança recompensada e de honra concedida pelo alto. Se hoje você sente que está cercado por olhares de descrença, entenda que isso não impede Deus de agir. Pelo contrário, muitas vezes Ele escolhe agir exatamente nesse contexto, para que não reste dúvida de quem foi que preparou a sua vitória. Não importa se você está numa fase em que parece invisível ou subestimado, continue fiel. Continue servindo, aprendendo e se fortalecendo, porque no tempo certo a mesa será posta. E quando você se sentar para comer, vai perceber que a maior vitória não será provar aos outros que estavam errados, mas confirmar a si mesmo que Deus sempre esteve certo ao acreditar em você. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa frase sempre me faz parar e respirar fundo, porque ela carrega um significado tão profundo que vai muito além de uma imagem poética. O óleo na Bíblia sempre simbolizou consagração, escolha e capacitação. Quando alguém era ungido, não era apenas um ato simbólico. Era a marca de que Deus estava separando aquela pessoa para algo maior. E quando o salmista diz que o cálice transborda, ele está declarando que a presença e a provisão de Deus não vem de forma limitada, mas abundante, a ponto de ultrapassar qualquer expectativa. Eu já vivi momentos em que essa abundância parecia impossível. Houve uma época em que eu estava lutando para manter as contas em dia, e tudo o que eu queria era ter o suficiente para sobreviver.
Mas foi nesse período que comecei a mudar minha oração. Em vez de pedir apenas o necessário, comecei a agradecer antecipadamente pelo transbordar, mesmo sem vê-lo ainda. Todos os dias, repetia esse versículo e imaginava meu cálice sendo preenchido até derramar. Que algo começou a acontecer. Portas se abriram. Pessoas que eu nem imaginava começaram a me indicar para trabalhos e as oportunidades surgiam quase que naturalmente. Foi como se, de repente, o fluxo tivesse mudado de direção e começado a correr na minha direção. Esse transbordar não é apenas material. É emocional, espiritual, relacional. É quando você percebe que tem paz suficiente para enfrentar dias difíceis, que tem palavras certas para consolar alguém que sofre, que tem força para continuar mesmo depois de quedas. E, curiosamente, quanto mais você vive nesse estado de gratidão e abundância interior, mais isso se manifesta no lado de fora. Há estudos que mostram que pessoas que cultivam gratidão diária têm níveis mais altos de felicidade, menos estresse e até maior saúde física. É como se o coração grato fosse um terreno fértil para que Deus derrame mais bênçãos. Eu lembro de um caso que me marcou profundamente. Um amigo cristão comprometido perdeu tudo em um negócio que faliu. Enquanto tentava se reerguer, ele decidiu que não viveria reclamando. Em vez disso, passou a acordar cedo todos os dias, repetir o Salmo 23 e listar coisas pelas quais era grato, mesmo que fossem pequenas. 3 meses depois, não só havia recuperado parte do que perdeu, mas começou um novo empreendimento que cresceu rápido. Ele dizia que aquele período tinha sido como ter a cabeça ungida com óleo. Ele se sentia renovado, inspirado e com clareza para tomar decisões. O mais incrível desse versículo é que ele não fala sobre um cálice cheio, mas transbordando. Cheio significa suficiente para você. Transbordando significa suficiente para você e para abençoar outros. Esse é o propósito da abundância de Deus. Não apenas suprir, mas fazer de você um canal de provisão e esperança para outras pessoas. Quando você vive nesse nível, não fica com medo de dar, de compartilhar, porque sabe que a fonte não seca. Se você hoje se sente vazio, como se seu cálice estivesse só com algumas gotas, comece a mudar a perspectiva. Acredite que Deus não está apenas disposto a preencher, mas a transbordar na sua vida. E quando isso acontecer, use esse transbordar para transformar o ambiente ao seu redor. Seja generoso, seja um exemplo de fé viva, porque é assim que o ciclo da bênção continua fluindo. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que não apenas bebeu do cálice da provisão, mas que transbordou tanto que outros beberam junto com você. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando eu penso nessas palavras, é impossível não imaginar o cuidado pessoal e íntimo de Deus. A unção não é um ato distante ou mecânico, é um gesto próximo, como alguém que toca sua testa com carinho, derramando um óleo perfumado que escorre suavemente, marcando a sua vida com propósito. É como se o próprio Criador dissesse: eu te vejo, eu te escolho, e eu te capacito para algo que vai muito além do que você imagina. Essa unção, no mundo antigo, era um sinal de realeza, sacerdócio ou missão especial. Reis eram ungidos, profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. Era um ato que separava alguém para viver debaixo de uma cobertura especial. E o mais incrível é que aqui no Salmo 23 não estamos falando apenas de grandes figuras históricas, mas de qualquer pessoa que confia no pastor. É Deus pegando alguém comum e revestindo de honra, autoridade e graça. O cálice transbordando é a consequência natural dessa unção. É como se Deus dissesse: eu não vou apenas te sustentar, eu vou te encher até que não caiba mais, e o que sobrar vai alcançar outros. E isso mexe comigo, porque me lembra que a prosperidade, segundo Deus, não é apenas para nós mesmos. Ela vem carregada de responsabilidade. Quando o seu cálice transborda, significa que você pode alimentar, ajudar, inspirar e até financiar o sonho de alguém. Eu já vi isso acontecer de forma impressionante. Uma mulher que eu conheço, cristã dedicada, vivia com o mínimo, cuidando sozinha dos filhos. Mas ela tinha o hábito de separar todo mês uma parte do pouco que tinha para ajudar uma vizinha idosa. Ela dizia:
Se eu não tenho muito, pelo menos que o meu pouco sirva para alguém. Anos depois, quando menos esperava, foi chamada para trabalhar em um projeto social que pagava mais do que qualquer emprego que ela já tinha tido. E sabe o mais bonito? O próprio fundador do projeto disse que havia escutado histórias sobre sua generosidade, e isso foi decisivo para contratá-la. O cálice dela transbordou, e o transbordar começou muito antes da abundância material chegar. A ciência, curiosamente, confirma esse padrão. Pesquisas mostram que pessoas generosas, mesmo em situações de dificuldade, liberam hormônios como a oxitocina, que aumentam a sensação de bem-estar e reduzem a percepção de estresse. Ou seja, viver com um espírito de transbordar não apenas abençoa outras pessoas, mas também fortalece a sua própria saúde física e emocional. Eu acredito que viver nesse nível é um processo. Primeiro, você aprende a confiar que Deus vai encher o seu cálice. Depois você se acostuma a não segurar demais, permitindo que o excesso flua. E por fim, você entende que o transbordar não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é quando Deus derrama sobre a sua vida. Muitas vezes, nós limitamos o tamanho do nosso cálice com pensamentos pequenos. Eu não mereço. Isso é demais para mim. Não sou capaz de administrar. Mas quando Deus unge a sua cabeça, Ele também amplia a sua capacidade de receber e administrar o que vem. E é aí que o transbordar deixa de ser apenas um desejo e passa a ser um estilo de vida. Eu não sei em que fase você está agora, se sente o cálice vazio, meio cheio ou quase no limite. Mas eu sei de uma coisa: a mão que unge é a mesma que enche. E se Ele começou a derramar sobre você, é porque Ele tem a intenção de transbordar. Então não tenha medo de pedir mais, não tenha medo de sonhar mais, não tenha medo de se preparar para administrar mais. Porque quando o cálice transborda, não é só a sua vida que muda, é todo um ambiente ao seu redor que é transformado. Se quiser, posso expandir ainda mais com exemplos históricos e bíblicos de transbordar para enriquecer o impacto desse trecho. Quer que eu faça isso? E se existe algo que eu quero que você carregue daqui, é que cada palavra do Salmo 23 não é apenas poesia antiga, mas um código vivo para transformar sua mentalidade, sua fé e até o rumo da sua vida. Quando você entende que há um pastor guiando seus passos, que há proteção no vale, honra diante dos que duvidam e um cálice que não só se enche, mas transborda, você percebe que não está à mercê das circunstâncias, mas alinhado com um propósito maior. E se isso já acendeu algo dentro de você, imagine o que vai acontecer quando você subir mais um degrau nessa jornada. No próximo vídeo, que está aparecendo aí na tela agora, nós vamos avançar juntos para uma compreensão ainda mais profunda, algo que vai te tornar pelo menos 1% melhor do que você é hoje. Clique agora e continue essa caminhada comigo.